Vamos ver aqui alguns exercícios resolvidos. Primeiro aqui, simplifique os radicais. Nessa letra A aqui, a gente tem a raiz cúbica de 54. Então, para simplificar esse radical, o primeiro passo que eu vou ter que fazer é fatorar o número 54. Fatorar o número 54 é dividi-lo em fatores primos. Então, 54 dá para dividir por 3. 54 dividido por 3, 18. 18 também dá para dividir por 3. 18 dividido por 3, 6. 6 também dá para dividir por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E o 2 dividido por 2, que dá 1. Então, eu posso reescrever, trocar o 54 por 3 ao cubo vezes 2. 54 é 3 ao cubo vezes 2. Então, a raiz cúbica de 54 eu posso reescrever como sendo a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2. E aqui eu separo a raiz cúbica tanto de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2. Então, fico com essa expressão. Uma vez que esse expoente do 3 coincide com o índice da raiz, eu posso cancelar e ficar só com o número 3. Então, vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 2. Aqui, para simplificar a raiz quadrada de 324. Então, você vai proceder da mesma forma. Você vai primeiro fatorar o número 324. E aí eu vou deixar isso como exercício para vocês. Fatorem o número 324 e vocês vão comprovar que o 324 pode ser reescrito assim, como sendo 3 à quarta vezes 2 ao quadrado. Esse 3 à quarta, eu vou reescrever ele deixando sempre o expoente igual a 2. Então, 3 à quarta é o produto de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, eu escrevo assim, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aqui eu separo a raiz no produto de cada um desses elementos aqui dentro. Então, separando essa raiz, fica assim, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como esse expoente coincide com o índice da raiz, que é 2, não aparece aqui, mas é 2, eu vou cancelar cada um deles. Então, vou ficar com 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Agora, simplificar a raiz quadrada de 18. Fatora o número 18, vocês vão ver que é 3 ao quadrado vezes 2. E aí eu separo a raiz. A raiz do produto é o produto das raízes. Esse 2 aqui vai coincidir com o índice, eu cancelo, então vai ficar só 3 raiz de 2. Aqui a raiz cúbica de 2 elevado a 7. Eu vou escrever esse 2 elevado a 7 da seguinte maneira. 2 elevado a 7 é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Deixei aqui sempre o expoente de forma a coincidir com o índice da raiz. Então, eu consigo fazer isso duas vezes aqui, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, e sobram 2. A soma desses coeficientes aqui em cima, dos expoentes, dá igual a 7. Então, está correto. 2 elevado a 7 é 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2. E aí, eu separo a raiz cúbica para cada um desses elementos. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2. Como o índice coincide com o expoente nesse e nesse segundo caso, eu cancelo e vai ficar só 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 raiz cúbica de 2. Próximo exemplo. Reduzir ao mesmo índice essas três raízes. O índice da primeira é 2. O índice da segunda é 3 e o índice da terceira é 4. Eu quero reduzir eles ao mesmo índice. Isso vai ser sempre possível se eu tirar primeiramente um mínimo entre esses índices. O mínimo entre 2, 3 e 4. O mínimo entre 2, 3 e 4 é 12. Então, eu vou reduzir todas essas raízes ao índice 12. Vamos de uma por uma. Primeiro aqui a raiz quadrada de 5. Para que o índice 12 apareça aqui, eu tenho que multiplicar um número por 2. Uma vez que esse índice é 2 e eu quero que apareça 12, eu vou ter que multiplicar ele por 6. Então, eu vou ter que multiplicar por 6 o índice daqui
e acrescentar um 6 aqui no expoente do 5. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 6 e 5 elevado a 6. Esse 2 já estava aqui no índice, que é a raiz quadrada. E o 6 foi o número que eu encontrei, que multiplicado por 2 vai dar 12, que é o mínimo. Então, 2 vezes 6 dá 12, então vai ficar a raiz 12 de 5 elevado a 6. Então, essa primeira aqui, eu já consegui deixar ela com o índice 12, que é o mínimo entre 2, 3 e 4. Agora eu vou fazer o mesmo processo para a raiz cúbica de 2. Na raiz cúbica de 2, que número eu devo multiplicar por 3 para dar 12, que é o mínimo? É o 4. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 4, e no 2 aqui, dentro da raiz, eu vou ter que acrescentar um expoente igual a 4 também. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes 4 e 2 elevado a 4. 3 vezes 4 dá 12, então, eu vou ficar com a raiz 12 de 2 elevado a 4. Agora, para finalizar, falta só a raiz quarta de 3. A raiz quarta de 3, eu devo multiplicar esse 4 por 3 para dar 12, que é o mínimo. Então, vou multiplicar por 3 e vou ter que levar o 3 aqui no número 3 que está dentro da raiz. Então, vai ficar assim. Raiz de 4 vezes 3, raiz de 4 vezes 3, de 3 elevado a 3. Então, 4 vezes 3 dá 12. Então, vou ficar com a raiz 12 de 3 elevado a 3. Então, reduzimos essas três raízes ao mesmo índice, o índice 12. Próximo exercício, vamos efetuar cada uma dessas operações, tá bom? Começando aqui com a letra A. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8. Lembra daquela propriedade? Quando a gente tem uma multiplicação de raízes com o mesmo índice aqui, que é 2, eu posso colocar tudo isso dentro de uma raiz só e multiplico os números 8 vezes 2. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Letra B. Raiz cúbica de 24 pela raiz cúbica de 3. A gente tem uma propriedade também que a gente consegue colocar dentro de uma raiz só, uma vez que esse índice aqui coincide, ó, é 3 e 3, então eu posso colocar isso dentro de uma única raiz. E vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 24 sobre 3. 24 dividido por 3 dá 8. Então, eu tenho raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8, eu já sei que é 2, porque 2 elevado a 3 dá 8. Item C. Como as duas são raiz quadrada, eu vou colocar tudo dentro de uma raiz só. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Dentro dessa raiz aqui, a gente tem uma divisão de frações. Para dividir frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Cancelo 2 com 2, 3 dividido por 1 para 1 dá 3, então fica com a raiz de 3. Item D. Agora, nesse item D, eu já não consigo fazer diretamente e colocar dentro de uma raiz só. Por quê? Porque o índice dessa é 3, enquanto que o índice dessa é 2. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é reduzir ao mesmo índice. E para isso, a gente vai ter que tirar o mínimo entre 3 e 2. O MMC entre 3 e 2 é 6. Então, eu vou transformar os índices igual a 6 nessas duas raízes. Nessa primeira, para transformar o índice igual a, deixar o índice 6, como aqui já tem um 2, eu vou ter que multiplicar por 3. Então, eu vou multiplicar por 3 o número 2 que aparece aqui, e esse 2 aqui vai aparecer elevado a 3. Então, nessa primeira ficou 2, que já aparecia aqui, vezes 3. E o 2 aqui de dentro está elevado a 3. Vezes... Agora, essa aqui, para aparecer 6, eu vou ter que multiplicar esse 3 por 2. 3 vezes 2. Como eu multiplico por 2, esse 2 vai ter que aparecer dentro também. Então, vai ficar 2 elevado ao 2. E aí, eu fiquei com raiz sexta de 2 ao cubo vezes a raiz sexta de 2 ao quadrado. Agora sim, eu consigo colocar tudo dentro de uma única raiz. Então, vai ficar
a raiz sexta de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, conserva a base 2 e somos expoentes. 3 mais 2 dá 5. Então, ficamos com a raiz sexta de 2 elevado a 5. Letra E. A gente está com esse quociente aqui, a gente, a princípio, não vai conseguir colocar dentro de uma raiz só, antes de reduzirmos ao mesmo índice, tá ok? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 4 e vou fatorar ele. 4 é 2 ao quadrado, então eu vou reescrever ele dessa forma. Agora, vou reduzir as duas raízes ao mesmo índice, que é o índice 12, que é o MMC entre 4 e 3. Então, o número que eu multiplico 3 para dar 12 é 4. Então, eu vou ter que multiplicar esse índice aqui por 4. Em compensação, vai aparecer um 4 aqui também no expoente, multiplicando esse 2 que já está no expoente. E nessa de baixo, eu vou ter que multiplicar por 3, porque 4 vezes 3 vai dar 12. Em compensação, vai ter que aparecer um 3 aqui no expoente do 2. Então, a gente fica assim. 4 vezes 3 dá 12. Apareceu um 4 aqui também, ó. Então, vai ficar raiz 12 de 2 elevado a 8, que é 2 vezes 4 dá 8. E aqui, raiz 12 de 2 elevado a 3. Agora sim, eu consigo colocar tudo dentro de uma única raiz. Vai ficar raiz 12 de 2 elevado a 8, dividido por 2 elevado a 3. Aqui a gente tem uma divisão de potência de mesma base, onde a gente conserva a base 2 e subtrai os expoentes, 8 menos 3, que dá 5. Então, a resposta final dá raiz 12 de 2 elevado a 5. Item F. Também eu não consigo colocar tudo dentro de uma única raiz. Vou ter que reduzir ao MMC entre 4, 3 e 2, o MMC entre os índices. Nessa primeira aqui, como o MMC entre 4, 3 e 2 é 12, para deixar 12 nessa primeira, eu vou ter que multiplicar por 6. Aqui já aparece um 2, que é a raiz quadrada. Então, multiplico por 6 e aparece um 6 aqui também. Multipliquei por 6 o índice 2 e aparece um 6 no expoente desse 2. Nessa segunda, que é a raiz cúbica de 2, eu vou ter que multiplicar por 4, porque 4 vezes 3 vai dar 12. Em compensação, vai ter que aparecer um 4 no expoente desse 2 aqui dentro. E nessa de baixo vai ter que aparecer um 3, porque 4 vezes 3 dá 12. Em compensação, aparece um 3 aqui no expoente do 2. Então, fica assim, raiz 12 de 2 elevado a 6, vezes a raiz 12 de 2 elevado a 4, dividido pela raiz 12 de 2 elevado a 3. Colocando agora tudo dentro de uma única raiz, fico com essa expressão. No numerador aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, onde eu conservo a base 2 e somo os expoentes. 6 mais 4, que dá 10. E agora eu fico com a divisão de potência de mesma base, onde eu conservo a base, que é 2, e subtraio os expoentes. 10 menos 3, que dá 7. Então, a resposta da raiz 12 de 2 elevado a 7.